Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor, que tem nos sustentado todos os dias, nos abençoado com sua graça, com sua proteção. Amém. Hoje, dia de culto, arrumado, mas vamos fazer a leitura da Palavra do nosso Senhor, fortalecendo um pouco mais a nossa fé. Mas você tem ido à igreja? Tem congregado, tem ido adorar o Senhor, oferecer o seu culto, a sua adoração? O motivo de irmos à igreja é apresentar ao nosso Deus a nossa adoração. Amém? Então, vá para a igreja, procure uma igreja mais próxima, uma igreja que fale da palavra de Deus, que fale do amor de Deus, para você fortalecer também a sua fé dessa forma. O inimigo tem colocado na mente dos cristãos que hoje em dia não é preciso ir para a igreja, mas é como se fosse um café que é tirado, digamos, da cafeteira. Quando ele fica fora, ele vai esfriando. Então a gente ir para a igreja é muito importante, que isso mantém também a chama acesa do nosso coração, adorando ao Senhor com os nossos irmãos. É uma bênção, amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo pela oportunidade, e de seguida vamos iniciar nossa leitura no dia de hoje. Mas também já aproveito para convidar você que chegou aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, nesse canal, se inscreva, venha caminhar conosco. Todos os dias nós lemos a Bíblia, lemos a palavra do Senhor para fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada, aprendendo do nosso Senhor, ouvindo o Espírito Santo falar aos nossos corações. Amém? Então se inscreva no canal, clique na playlist e inicie a sua leitura no dia 1º. Todos os dias leituras entre 15 a 20 minutos em um ano. Leremos toda a Bíblia para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Vamos orar ao Pai agradecendo, apresentando nosso propósito. De seguida iniciaremos a nossa leitura. Amém? Ore com fé e convicção, porque o Senhor se faz presente. Soberano Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Deus de poder, Deus de amor, Deus de misericórdia. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pela tua graça que se renova mais uma vez sobre nossas vidas. Ó Papai querido, nós não merecemos, ó Senhor, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas mesmo assim o Senhor tem sido amoroso, tem sido bondoso, tem nos livrado do mal, tem nos abençoado diariamente. Ó Senhor, nos dá um coração, Pai, consciente da tua grandeza. Nos dá, ó Pai, um coração que reconhece o quanto isso é maravilhoso. Ó Espírito Santo, obrigado pela tua presença no nosso meio. Conduz a nossa leitura no dia de hoje. Abre nossa mente, nosso coração para o entendimento da tua palavra. Faz cair por terra todo o mal que se levante contra as nossas vidas e contra este propósito. Louvado seja o teu santo nome. Fala conosco, assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar nossa leitura no dia de hoje, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 9. Dando continuidade, 2 Reis, capítulo 9. Amém. Jeú é ungido para ser rei de Israel. 2 Reis, capítulo 9, começa da seguinte forma. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: apronte-se e vá até Ramote de Gileade. Leve este jarro de azeite e, quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Leve-o para outra sala, longe dos seus companheiros. Aí derrame azeite na cabeça dele e diga: o Senhor Deus anuncia que o está ungindo para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. Então o jovem profeta foi até Ramote de Gileade e lá encontrou reunidos os oficiais do exército. Ele disse: eu trouxe uma mensagem para o Senhor. Jeú perguntou: com qual de nós você está falando? Com o seu mesmo, respondeu ele. Então os dois foram para uma sala e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse: o Senhor, o Deus de Israel, anuncia isto: eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens como os velhos. Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nabate, e do rei Baasa, filho de Aías. Jezabel não será sepultada, o seu corpo será comido pelos cachorros perto da cidade de Jezreel. Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Jeú voltou para o lugar
onde estavam os seus companheiros e eles perguntaram: tudo bem? O que aquele louco queria com você? Vocês sabem muito bem o que ele queria, respondeu Jeú. Não sabemos não, disseram eles. Conte o que ele disse. Jeú contou. Ele me disse que o Senhor Deus anuncia isto. Eu estou ungindo você, Jeú, para ser o rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a corneta e gritaram: Jeú é o rei. Jeú mata Jorão. Então Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jezreel, tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote de Gileade na batalha contra o rei Azael da Síria. Por isso Jeú disse aos seus colegas oficiais: se vocês estão do meu lado, não deixem que ninguém saia escondido de Ramote de Gileade para ir avisar os moradores de Jezreel. Então subiu no seu carro de guerra e saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado e o rei Acasias de Judá se encontrava ali fazendo-lhe uma visita. Um guarda que estava na torre de vigia de Jezreel viu Jeú e os seus soldados chegando e gritou: vejo alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse: mande um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos. O mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse: o rei quer saber se o senhor vem como amigo. Isso não é da sua conta, respondeu Jeú, e mandou: passe para trás de mim. O guarda que estava na torre de vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando. Outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta a Jeú, e novamente ele respondeu: isso não é da sua conta, passe para trás de mim. Novamente, o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando, e disse também: o chefe do grupo está guiando seu carro de guerra como um louco, exatamente como Jeú faz. Aprontem o meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. O carro foi preparado e então ele e o rei Acasias saíram, cada um no seu carro, para ir ao encontro de Jeú. Eles se encontraram com ele no campo que havia sido Nabote. Aí Jorão perguntou: você veio como amigo? Jeú respondeu: como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? Então Jorão virou o seu carro e fugiu gritando para Acasias: é uma traição, Acasias! Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força e atirou uma flecha que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Aí Jeú disse a Bidkar, o seu ajudante: pegue o corpo dele e jogue no campo que era de Nabote. Lembre que, quando nós dois estávamos juntos andando a cavalo atrás de Acabe, pai de Jorão, o Senhor Deus disse estas palavras contra Acabe: ontem eu vi o assassinato de Nabote e dos seus filhos, e prometo que castigarei você aqui, neste mesmo campo. E Jeú ordenou ao seu ajudante: pegue o corpo de Jorão e jogue no campo que era de Nabote, para que assim seja cumprida a promessa de Deus, o Senhor. A morte de Acasias. O rei Acasias de Judá viu o que tinha acontecido e fugiu no seu carro na direção da cidade de Bet-Agã. Mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados: matem Acasias também. E eles o feriram quando ele ia no seu carro pela estrada que sobe para Gur, perto da cidade de Ibleão. Mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Megido, onde morreu. Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém e o sepultaram nos túmulos dos reis da cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel. Jezabel é morta. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio, olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: olá, Zinri, assassino do seu senhor. Jeú olhou para cima e gritou: quem está do meu lado? 2 ou 3 oficiais do palácio olharam para ele de uma janela e Jeú lhes disse: joguem essa mulher daí. Eles a jogaram e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro e entrou no palácio. E depois que comeu e bebeu, disse: peguem aquela maldita e a sepultem. Afinal de contas, ela é filha de um rei.
Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés. Então eles voltaram, contaram a Jeú, e este disse: foi isto o que o Senhor Deus disse que ia acontecer quando falou por meio do seu servo Elias da cidade de Tisbé. Os cachorros comerão o corpo de Jezabel perto da cidade de Jezreel. Os seus restos serão espalhados ali como esterco, e assim ninguém poderá dizer: esta era Jezabel. Que fim triste, né? O nosso Senhor, nosso Deus, Ele é amor, mas também é justiça, impiedoso. Glória a Deus. Vamos dar continuidade, 2 Reis, capítulo 10. Os filhos de Acabe são mortos. Começa da seguinte forma: na cidade de Samaria moravam 70 filhos do rei Acabe. Jeú escreveu cartas e as mandou às autoridades da cidade, aos líderes e às pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe. A carta dizia assim: vocês estão encarregados de tomar conta dos filhos do rei e têm carros de guerra, cavalos, armas e cidades cercadas de muralhas. Portanto, assim que receberem esta carta, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei, ponham no trono do pai e lutem para defendê-lo. As autoridades de Samaria ficaram apavoradas e disseram: como poderemos ir contra Jeú, se nem o rei Jorão nem o rei Acasias conseguiram fazer isto? Aí o oficial encarregado do palácio e o oficial encarregado da cidade, junto com os líderes e as pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe, mandaram a Jeú esta mensagem: nós somos seus criados e estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser. Porém, não vamos colocar ninguém como rei. Faça o que achar melhor. Então Jeú escreveu outra carta em que dizia o seguinte: se vocês estão do meu lado e estão prontos para seguir as minhas ordens, tragam as cabeças dos filhos do rei Acabe para mim, aqui em Jezreel, amanhã a esta hora. Os 70 filhos de Acabe moravam com os principais cidadãos de Samaria que os estavam criando. Quando receberam a carta de Jeú, os líderes de Samaria mataram todos os 70 príncipes. Depois puseram as cabeças deles em cestos e mandaram para Jeú em Jezreel. Foram contar a Jeú que as cabeças dos filhos de Acabe haviam sido trazidas. Então Jeú ordenou: façam com elas 2 montões no portão da cidade e deixem que fiquem lá até amanhã cedo. Ele saiu de manhã, foi até o portão e disse ao povo que estava ali: fui eu que fiz uma revolta contra o rei Jorão e o matei. Vocês não são culpados disso, mas quem foi que matou todos estes? Isso prova que vai acontecer tudo aquilo que o Senhor Deus disse a respeito dos descendentes de Acabe. O Senhor fez aquilo que prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú mandou matar todos os outros parentes de Acabe que moravam em Jezreel e também todas as autoridades do seu governo, amigos íntimos e sacerdotes. Não escapou nenhum deles. Os parentes do rei Acasias são mortos. Jeú saiu de Jezreel para ir até Samaria. No caminho, num lugar chamado Campo dos Pastores, ele encontrou alguns parentes do falecido rei Acasias de Judá. Ele lhes perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias. Estamos indo para Jezreel a fim de cumprimentar os filhos da rainha Jezabel e o resto da família do rei. Então Jeú ordenou aos seus homens: peguem essa gente, quero todos vivos. Eles os prenderam e os mataram perto de um poço que havia ali. Eram 42 ao todo e nenhum deles foi deixado vivo. Os outros parentes de Acabe são mortos. Jeú saiu dali e no caminho encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que havia ido falar com ele. Jeú o cumprimentou e disse: será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Sim, respondeu Jonadab. Então me dê a sua mão, disse Jeú. Eles apertaram as mãos e Jeú ajudou Jonadab a subir no seu cavalo de guerra. Jeú disse: venha comigo e veja você mesmo como sou dedicado a Deus o Senhor. E Jeú o levou no seu carro para Samaria. Quando chegaram lá, Jeú matou todos os parentes de Acabe e não deixou nenhum vivo, conforme o Senhor tinha dito a Elias que ia acontecer. Os adoradores de Baal são mortos. Jeú reuniu o povo de Samaria e disse: o rei Acabe serviu pouco o Deus Baal, mas eu servirei muito. Portanto, reúnam agora todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, pois eu vou oferecer um grande sacrifício a Baal, e quem não vier será morto.
Mas esse era um jeito de Jeú enganar os adoradores de Baal para poder matá-los. Então Jeú deu a seguinte ordem: anunciem um dia de adoração em honra do Deus Baal. O aviso foi feito e Jeú mandou mensageiros por toda a terra de Israel. Então vieram todos os adoradores de Baal, não faltou nenhum. Eles entraram no templo de Baal, que ficou completamente cheio. Então Jeú mandou que o sacerdote encarregado dos mantos sagrados trouxesse os mantos e os entregasse aos adoradores. Depois disso, Jeú entrou no templo de Jonadab, filho de Recabe, e disse às pessoas que estavam ali: vejam bem que somente adoradores de Baal estejam aqui e que nenhum adorador de Deus, o Senhor, tenha entrado. Aí ele e Jonadab entraram para oferecer sacrifícios e queimar ofertas a Baal. Jeú havia mandado que 80 homens ficassem do lado de fora, dando-lhes a seguinte ordem: matem todas essas pessoas que vou entregar a vocês. Quem deixar uma delas escapar, pagará com a vida por isso. Assim que Jeú apresentou as ofertas, disse aos guardas e aos oficiais: entrem e matem todos, não deixem que nenhum escape. Eles entraram com as espadas na mão, mataram todos e jogaram os corpos para fora. Então entraram no santuário interior do templo, levaram para fora as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e o seu templo e fizeram esse templo virar uma privada que existe até hoje. Foi assim que Jeú acabou com a adoração de Baal em Israel, mas ele não abandonou os pecados do rei Jeroboão, filho de Nabate, que levou o povo de Israel a cometer o pecado de adorar os touros de ouro que ele havia colocado em Betel e em Dan. O Senhor Deus disse a Jeú: você fez com os descendentes de Acabe tudo aquilo que eu queria que fizesse. Por isso prometo que até a 4ª geração os seus descendentes serão reis de Israel. Mas Jeú não obedeceu de todo o seu coração à lei do Senhor, o Deus de Israel, nem abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado. A morte de Jeú. Nesse tempo o Senhor Deus começou a diminuir o território de Israel. O rei Hazael da Síria conquistou todas as terras israelitas que ficavam a leste do rio Jordão até a cidade de Aroé, no rio Arnon, no sul. Isso incluía as regiões de Gileade e Bazã, onde moravam as tribos de Gade, Ruben e Manassés do leste. Todas as outras coisas que Jeú fez e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Jeoacás ficou no lugar dele como rei. Jeú governou 28 anos em Samaria como rei de Israel. Glória a Deus. Leitura no livro de Reis concluída por hoje. Amém? Vamos para o livro de Salmos. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 141. Amém? Salmos, capítulo 141. Oração da tarde. Todos encontraram? Salmo de Davi. Começa da seguinte forma: ó Senhor Deus, eu clamo a Ti, vem depressa me socorrer. Escuta-me quando peço a Tua ajuda. Recebe a minha oração como se fosse incenso e que as minhas mãos levantadas sejam como a oferta da tarde. Ó Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar o que não devo. Não permitas que o meu coração deseje fazer o mal, nem que eu ande com os que são perversos ou tome parte na maldade deles, e que eu nunca esteja presente nas suas festas. Eu aceito que uma pessoa direita me repreenda ou castigue, pois isso é um gesto de amizade, mas eu nunca aceitarei elogios dos perversos e continuarei a orar contra a ruindade deles. Quando os seus chefes forem atirados do alto dos rochedos, então o povo saberá que eu dizia a verdade. Como a lenha é rachada e cortada em pedaços, assim os seus ossos serão espalhados na beira da sepultura deles. Mas eu, ó Senhor meu Deus, continuo confiando em Ti e buscando a Tua proteção. Não me deixes morrer. Livra-me das redes que os perversos estendem para me pegar. Livra-me das armadilhas dos que fazem o mal. Que os maus caiam nas suas próprias armadilhas e que eu consiga escapar são e salvo. Glória a Deus. Salmos 142. Oração pedindo ajuda. Poesia de Davi. Oração que ele fez quando estava na caverna. Começa assim: eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar.
Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger. Não há ninguém que cuide de mim. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor. És tudo o que desejo nesta vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. Livra-me do sofrimento e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. O Senhor tem sido maravilhoso para nós, irmãos. Amém. Para concluir a leitura no livro de hoje, Salmos 143, confiança em Deus. Salmo de Davi. Começa da seguinte forma: ó Senhor Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Responde-me, pois és fiel e bom. Não julgues a mim, este teu servo, pois ninguém é inocente diante de ti. O meu inimigo me perseguiu até me pegar e me derrotou completamente. Ele me pôs numa prisão escura e eu sou como aqueles que morrem há muito tempo. Por isso estou quase desistindo e o desespero despedaça o meu coração. Eu lembro do passado, penso em tudo o que tens feito e não esqueço as tuas ações. A ti levanto as mãos em oração. Como terra seca, eu tenho sede de ti. Ó Senhor Deus, responde-me depressa, pois já perdi todas as esperanças. Não te escondas de mim para que eu não seja como aqueles que descem ao mundo dos mortos. Peço que todas as manhãs tu me fales do teu amor, pois em ti eu tenho posto a minha confiança. As minhas orações sobem a ti, mostra-me o caminho que devo seguir. Ó Senhor Deus, livra-me dos meus inimigos, pois em ti encontro proteção. Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Conserva-me vivo, ó Senhor, como prometeste, e porque és bom, livra-me das minhas aflições. Mata os meus inimigos, pois tens amor por mim. Acaba com todos os que me perseguem, pois eu sou o teu servo. Glória a Deus. Leitura concluída, leitura poderosa. Louvado seja nosso Senhor. Vamos agradecer ao Pai por este momento único. Amém. Ore ao Senhor com toda a fé e gratidão, porque o Senhor é maravilhoso na minha e na tua vida. Amém. Oremos ao Pai. Soberano Deus, eterno Pai, bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Obrigado ao Senhor por toda a tua infinita bondade em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos, nós somos falhos, pecadores. Ó Senhor, nós somos maus, ó Pai, nós somos pessoas perdidas, ó Senhor, mas o Teu Filho nos amou de uma tal forma que deu seu próprio corpo, deu sua própria vida em prol dos nossos pecados, para que nós tivéssemos a salvação. Obrigado pela Tua infinita bondade, ó Pai, obrigado pela Tua santidade, pelos Teus conselhos, Pai, diários sobre nossas vidas, que nós vamos ter um coração puro, um coração sincero, que nós vamos nos arrepender dos nossos pecados e Te amar, Pai, em espírito e em verdade. Obrigado por este momento, obrigado por esta leitura, obrigado pela vida de cada um que aqui se faz presente, ó Pai, continua nos guiando e nos sustentando, e que amanhã nós estejamos aqui novamente para a honra e glória do Teu santo nome, para ouvir a Tua voz falar aos nossos corações. Assim oramos e Te agradecemos. Amém. Louvado seja o Teu santo nome. Glória a Deus. Leitura concluída. Deus é maravilhoso. Amanhã estaremos aqui juntos novamente para mais uma vez ouvirmos a voz do Senhor. Deus abençoe sua vida. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe este propósito. Amém. Deus abençoe e até amanhã. Até o próximo vídeo.